A Organização das Nações Unidas cobrou explicações da ditadura comunista da China sobre o paradeiro da tenista Peng Shuai, de 35 anos, que está desaparecida desde que acusou o ex-vice-primeiro-ministro do país, Zhang Gaoli, de abuso sexual. Peng, que não joga torneios oficiais desde o início da pandemia de Covid-19, denunciou o político em um depoimento na rede social Weibo. A notícia foi divulgada pela jornalista japonesa Emily Peng, correspondente do canal de TV NPR em Pequim. O conteúdo foi tirado do ar 20 minutos depois da sua publicação. Apesar da repercussão mundial sobre o caso, o Ministério das Relações Exteriores do regime chinês permanece em silêncio. Ana. A ONU também precisa cobrar outras coisas, né? Porque o sumiço da tenista nada mais é do que mais uma consequência do silêncio de instituições aí como a ONU em relação à própria pandemia, sumiço de jornalistas que resolveram divulgar assuntos proibidos e pontos proibidos dentro da pandemia sobre a verdade, algumas verdades possíveis, né, possíveis caminhos aí do vírus, como, por exemplo, o vírus ter escapado do laboratório de Wuhan, né, a ONU precisa cobrar também o sumiço de cientistas, que também nesse mesmo caminho aí disseram que havia muita coisa a ser explicada em 2019. Então, o que nós estamos vendo, infelizmente, com o sumiço dessa tenista, é o que a democracia da China propõe aí, porque para nós aqui, nós que colocamos os pingos nos is todos os dias, nós sabemos muito bem o regime ditatorial do Partido Comunista Chinês. Nós sabemos muito bem, mas parece que jornalistas no Brasil, aqui nos Estados Unidos, políticos no Brasil, né, como a senadora Elisiane Gama, que disse que não, ou a Cátia Abreu, se eu não me engano, que eu deitaria no chão para os chineses passarem em cima, aí, referindo-se às vacinas chinesas entrando no Brasil. A ONU, por exemplo, também nos pronunciou até hoje sobre o que está acontecendo com a minoria dos muçulmanos uigures na China e os campos de concentração, o que está acontecendo lá. Agora, recentemente, um jogador da NBA, do Boston Celtics, o Cantes, ele colocou o dedo na ferida e está jogando com tênis. Agora, entrem nas ferramentas de busca aí, procurem as imagens do jogador do Boston Celtics, ele que é turco, ele colocou o dedo na ferida e a cada jogo ele joga com um tipo de tênis que mostra o que a ditadura chinesa faz. Criticou a Nike, por exemplo, também, que coloca aí, jogou com tênis que dizia chega de trabalho escravo, ou seja, até quando, né, nós vamos ficar aí dourando essa pílula em relação, não, vamos ser diplomáticos porque a China é um bom parceiro comercial do Brasil, é um bom parceiro comercial e devemos seguir nessa parceria comercial, mas a gente não pode vendar os olhos porque esse regime nefasto do Partido Comunista Chinês faz. Então, a ONU cobrar isso agora, a ONU tem que voltar à fita e cobrar outras tantas coisas, outras tantas barbaridades que nós estamos vendo já há algum tempo aí, com a ajuda do silêncio de muitos jornalistas e políticos que se dizem aí, né, que são a favor da liberdade no mundo, mas até essa liberdade começar a incomodar o Xi Jinping. A chinesa que desapareceu depois da denúncia de assédio sexual contra um político do Partido Comunista. Queremos ouvi-lo. Guilherme Fiuza, temos 2 minutos e meio. Fiuza. Olha, Vitor, o mundo está à cara da ditadura chinesa. Está ou não está? Como assim? Sumiu uma pessoa, uma esportista, uma cidadã? Ora, essa repercussão está muito pequena. Isso é um escândalo. Onde é que estão aí as reações político-diplomáticas dos grandes estadistas europeus? Não pode. Mas pode, porque aqueles que dizem defender a democracia, aqueles que dizem amar a liberdade, são hoje cúmplices do modus operandi da China. E esse modus operandi é ditatorial. Ou seja, isso aí é um pacto de cinismo. Tá certo?
Estamos fingindo que a China, o regime chinês, né, vamos separar as coisas, o regime chinês pode haver uma parceria leal, mas não pode, porque é obscuro, como a Ana já falou, escondeu o nascimento de uma pandemia, precisa mais. Mas o mundo, Vitor, está à cara da ditadura chinesa. Há ou não há perseguição e censura sobre quem quer discutir as medidas de segurança sanitária, várias delas duvidosas, para não dizer absurdas? Há ou não há perseguição de quem queira discutir os programas de imunização? A perseguição a diretrizes brutas contra cidadãos, contra profissionais. Então é isso, o mundo está flertando com esse... É dinheiro, né? Só pode ser dinheiro. Né? Essa propaganda, como é que você consegue embrulhar um regime tirânico numa fofura? Né? Que todo mundo fala bem, que tem anúncio aqui, anúncio ali, anúncios do regime, dizendo que é ótimo. Não é isso? Isso é grana. Então é isso, vamos ver os oportunistazinhos que falam em democracia, vamos ver até onde eles vão, porque esse tipo de caminho, a partir de um determinado ponto, não tem mais volta, não. Letras, né? Nós dissemos sem medo nenhum que o vírus, por exemplo, da Covid-19 era chinês, até isso. Os oportunistas brasileiros e os esquerdistas brasileiros se negaram a reconhecer, ficaram bravos. O embaixador mandou que eles reagissem, o embaixador chinês, e eles compraram a briga da China. Disseram que comer sopa de morcega não é uma questão cultural a ser respeitada. Então, eles são quem tolera a sordidez de uma ditadura, todas são sórdidas. Não tem vergonha, né? Faz qualquer negócio. Como lembrou o Guilherme, as pessoas somem ainda. Somem, como os inimigos lá do Putin, da Rússia, eles morrem. Aí falam, foram envenenados. Não, que é isso? E veneno é coisa de filme, ninguém faz isso, da vida real, tal. Parece ficção, mas as ditaduras parecem mesmo ficção, só que são uma realidade assustadora. E os nossos democratas de esquerda são sabujos diante de todas as ditaduras, né? Só que tem que ser ditadura que se diga favorável ao povo, né? Que se apresente como servidora do povo, como a ditadura chinesa, que mata, por exemplo, um blogueiro que denunciou pela primeira vez o surgimento da pandemia. Não pode, porque o vírus não é chinês. Não foi a China que criou, né? Ele nasceu lá, foi criado lá e foi exportado pela China, mas não pode. Então agora, que é isso? Né? Essa premissa está errada. Está errado, não pode, isso não acontece na China, nenhum tipo de assédio, nada, nenhuma violência. Então eu acho tão sórdidos, né, tão obscenos quanto os ditadores, os que fingem não enxergar a obscenidade. Zé. Ô Vitor, esta é uma prova de que não há como dominar a internet, tudo escapa, né? E é uma prova dura também de que as ditaduras, os regimes fechados, odeiam a transparência, odeiam o sol. Isso aí fica muito claro. Agora, o que me assusta é o silêncio, né? A falta de apoio externo. Cadê o DiCaprio? Cadê a Greta Thunberg? Cadê os esportistas, os colegas dela? Por que tem tanto medo assim, né? Como diz o Pablo aqui no Touro de Ouro, esses chineses. E pronto, entendeu? Tem que protestar, tem que dizer como nós estamos falando aqui. As ditaduras odeiam o que está acontecendo no mundo, que é exatamente esta transgressão da internet, esse alcance da internet, que vaza o mundo inteiro. Então, diante disso, todos já tomaram conhecimento. E cadê o resultado? Cadê o eco, né? Está faltando exatamente isso, e é o que eu cobro. E só para fecharmos, a gente tem aqui a imagem do jogador turco, o Enes Kanter, do Boston Celtics, jogador de basquete, e os tênis usados por ele com mensagens. A Ana mencionou agora há pouco o caso, e aí a imagem para você que nos assiste.